Você sabia que a primeira montagem de fotografias para criar uma imagem em movimento é de um homem negro montado em um cavalo? Se chama Um Cavalo em Movimento e é de 1878. O fotógrafo, Edward Muybridge, é conhecido, mas a identidade desse homem cavalgando a gente não sabe. Em Nope, ou Não Olhe aqui no Brasil, dirigido pelo Jordan Peele, esse homem tem um nome fictício de Alistair Haywood. Antes de entrar em detalhe, sabia que o Quadro em Branco tem uma campanha de financiamento no Apoia-se? Fazer esse conteúdo só é possível graças ao pessoal que apoia lá na campanha. Se você tá vendo esse vídeo agora e não é apoiador, tá vendo ele uma semana depois de ele ser disponibilizado para os nossos apoiadores. Além do acesso antecipado ao conteúdo, rola conteúdo adicional exclusivo todo mês, recomendações, grupo no Zap e no Discord. Não deixe de dar uma olhada na campanha, que é o que sustenta esse canal. Vai estar o link ali na descrição. Continuando, no filme, os descendentes do Alistair Haywood hoje, o Oates e a Amy, são treinadores de cavalos que herdaram o ofício e exercem o manejo e treinamento dos cavalos para Hollywood, sendo o Oates essa figura lacônica e impaciente com toda a pagação envolvida com se relacionar com aquela gente mala, que claramente nem tá olhando ou ouvindo direito o que eles falam, e a Amy essa pessoa extrovertida que se esforça em fazer a propaganda do serviço deles com toda a empolgação do mundo. Como esperado, ninguém presta atenção neles, acabam forçando o limite do cavalo, ele se estressa e toda a oportunidade de trabalho ali vai pro saco. Pela necessidade do Oates de manter o rancho funcionando, ele se vê obrigado a vender parte dos cavalos pro Rick, que é dono de um parque temático de Velho Oeste que fica perto do rancho deles. É nesse contexto de dificuldade, como representantes de um tipo de negócio em plena decadência, à medida que a indústria começa a preferir usar animais criados com CGI, que ele vê uma coisa estranha no céu perto do rancho, algo que, quando se aproxima, interfere com eletrônicos, estressa os cavalos. Sim, Nope é também um filme de alienígena, mas, diferente do que as nossas referências no gênero poderiam sugerir, a presença dessa entidade desconhecida no céu provoca não um medo ou impulso de se proteger, de buscar ajuda, ou melhor, até provoca esses sentimentos, mas a situação não permite se ater a isso, dada a necessidade de lidar com as urgências do agora. Os dois começam a tentar provocar o aparecimento desse OVNI e capturar ele em foto ou em vídeo para conseguir vender essas imagens, protagonizar todo o espetáculo que seria montado em volta dessas imagens. Um registro que fosse digno, segundo eles, de uma participação no programa da Oprah, um talk show de muita audiência nos Estados Unidos. Para isso, eles instalam câmeras por toda a propriedade, mas a tarefa vai se mostrando muito difícil. Esse objeto desconhecido está sempre observando e sempre se alimentando de tudo que tenha valor para ele, jogando lixo de volta, sem que se consiga nunca capturar ele em câmera. A ideia de filmar aqui tem um poder, como se quem filma necessariamente tivesse um poder sobre o que é observado. Essa relação no filme ecoa a relação das pessoas negras com o cinema. A nave, escondida sob as nuvens, sempre observando o rancho, se alimentando dele, a partir daquele buraco que lembra tanto uma boca quanto um obturador de uma câmera, sem que eles consigam tirar um proveito disso, lembra a história do jockey sem identidade que fez uma contribuição incalculável para a história do cinema, mas foi esquecido. Nope lembra a frequência com que a história do cinema negro foi empurrada para fora da memória. A frequência com que o valor do trabalho dessas pessoas foi absorvido sem que elas recebessem crédito por isso. Nessa ótica, o ato de voltar a câmera de volta para essa monstruosidade, que mastiga as pessoas e gospe quando não precisa mais, tem um peso forte, como que reivindicar um reconhecimento que foi roubado deles. Outro personagem que a gente acompanha em Nope é o Rick. Ele era uma estrela infantil de uma sitcom de família que girava em torno de um chimpanzé de mascote. Um dia, durante uma gravação, um balão estoura e o chimpanzé tem um acesso de fúria e ataca todo mundo enquanto o Rick assiste escondido debaixo da mesa. Só quem sobrevive no elenco é ele e uma mulher que sai com o rosto todo machucado. Esse acontecimento no filme provavelmente referencia um caso real de uma família que tinha um chimpanzé de estimação e, num acesso de raiva, ele ataca uma mulher e deixa o rosto dela totalmente desfigurado. Na época, se formou um grande espetáculo em volta desse assunto, em noticiários, programas de televisão. A mulher até apareceu no programa da Oprah para falar sobre o caso, vestindo um véu cobrindo o rosto. Esses momentos do ataque no filme são filmados como cenas de terror. Esse foi um trauma muito grande na vida do Rick, e mesmo assim, quando perguntam para ele sobre o incidente,
Ele fala sorrindo que tem uma fanbase cada vez maior daquela série, que as pessoas são obcecadas com ela, contando sobre uma versão do incidente que foi encenada num talk show que, segundo ele, ficou incrível. É como se ele estivesse falando de algo que aconteceu com outra pessoa e não com ele. Essa postura alienada e empolgada com o entretenimento gerado a partir do evento contrasta com o olhar apavorado da criança que vivenciou aquilo, com o terror que essas cenas têm no filme. Tendo provavelmente sido abandonado por Hollywood depois da tragédia, parece que o que restou para o Rick foi vender o próprio trauma como entretenimento. Ele cobra entrada em um museu dentro do parque temático, onde exibe objetos da série e do incidente com o chimpanzé. Quando o Rick percebe essa coisa estranha parada no céu, a nuvem que nunca sai do lugar, ele interpreta do mesmo jeito. We are being surveilled by an alien species I call the viewers. Os observadores, como ele chama, querem mais conteúdo, mais entretenimento. O Rick, já acostumado na própria vida a oferecer um sacrifício para esse olho sedento pelo espetáculo, junta uns cavalos para oferecer para o OVNI e monta um show em volta disso. Era para isso que ele tinha comprado os cavalos do Oates, o que ele chama de Star Lasso Experience. Esse gesto de achar que poderia domar aquele olhar selvagem e insaciável se mostra um erro. Quando não tem mais nenhum entretenimento para o monstro se alimentar, ele devora a própria pessoa. É engraçado que quem viu o filme sabe como esse objeto que parece ser uma nave tripulada, num olhar baseado nas nossas referências da cultura pop, se revela ser, na verdade, o corpo de um único ser vivo, com um formato que nunca poderia se imaginar. Como que debochando da nossa ideia de que tudo pode ser controlado e contido na tela, tudo pode virar espetáculo. O motivo dos Haywood conseguirem sobreviver é o Oates ter percebido que o monstro ataca quem olha para ele. Esse olhar motivado pela vontade de acumular, de dominar, que leva ao fim do diretor que sai correndo na direção do monstro pelo desejo de filmar a imagem impossível. Ou do cinegrafista do site de fofoca que tá morrendo, mas tá mais preocupado se tem alguém filmando o evento para ele. Existe algo perigoso no desejo de olhar no filme, na ideia de que tudo tem um valor para ser comprado. Tudo pode ser exposto para ser olhado e consumido na medida em que fornece algum entretenimento. Mas é também no ato de olhar que reside uma resposta para isso. É o sinal que os irmãos fazem, dando a entender que um tá vendo o outro, enxerga a história e a jornada um do outro, mesmo quando são forçados a performar uma persona diferente para se vender dentro daquela indústria de entretenimento em que eles trabalham. Esse olhar que lembra e que permite resgatar mitos e histórias que dão poder para os personagens faz com que eles possam se apropriar das histórias, da memória e da parte deles que foi consumida e descartada para enfrentar esse monstro. Definitivamente tem um poder na cena do Oates incorporando a imagem do Jockey em movimento. Aquela imagem tem algo de hipnotizante, como um momento primordial do cinema. Parece que o cara vai estar galopando para sempre. A imagem, a partir dali, vai estar sempre em movimento, sempre em disputa. O Oates incorporando essa imagem, de certa forma, é resgatar o poder sobre a própria narrativa e a própria história. Nope é o filme que eu mais gostei do Jordan Peele até hoje. Se quiser ver mais algum dele aqui no canal, deixa um comentário. Já comenta o que achou do filme, do vídeo. Meu nome é Otávio. Não esquece, por favor, também de deixar um like no vídeo e de dar uma olhada na nossa campanha de financiamento, que é o que sustenta esse canal. Muito obrigado pela atenção.